Porque agora eu quero saber da doutora Carla. Doutora Carla, como é que é esse negócio do poder? Existe discriminação de nordestino aqui em São Paulo? Como é que é acontecer? Você é uma das hematologistas mais famosas, não só no Brasil, como fora do Brasil. O que é isso do poder é seu? A senhora sabe, né, que esse é o meu 5º livro. Então, quando eu escrevi o primeiro livro, eu já estava falando para todas nós mulheres. Só que, na época, não existia, nem eu sabia o que viria a ser o empoderamento feminino. Então, em 2000, eu escrevi um livro falando sobre a gravidez e a beleza, porque a grávida era tratada como doente. Além de mulher grávida, imprestável, né? Porque só está a incubadora ali. E eu já achava isso muito errado. Então, lancei no Jô Soares, foi o maior sucesso, o único best-seller sobre o tema. E aí vieram mais 3 livros. E agora, como eu até descrevi, que eu me senti realmente preparada, ao longo do meu caminhar, fui encontrando outras mulheres, o que nós chamamos de sonoridade, né? Então, foi ganhando força, e eu fui entendendo o que é o empoderamento feminino. Para você, o que foi? Para mim, o que eu vejo, O Poder é Seu, que é esse livro aqui, onde nós temos a honra da Bispa Sônia contar a sua trajetória e inúmeras outras mulheres, né? É uma grande alegria. Para mim, O Poder é Seu é simplesmente tornar esse tema empoderamento feminino mais comum, trocar em miúdos, explicar... Empoderamento é competir com homens? De forma alguma. É cada uma de nós ocuparmos um lugar que já existe. Esse lugar está aí. Agora, você precisa o quê? Você vai ficar dentro de casa, dormindo, comendo, engordando, debaixo do cobertor, comendo pipoca? Não. Tem que sair, trabalhar, pode fazer isso se dedicar. De vez em quando? De vez em quando pode. Tá bom. Mas nós falamos isso porque muitas mulheres, não é, Bispa? É um tema, às vezes, até delicado. Como é que é ser filha mulher única de um homem muito bem-sucedido? Coronel baiano. E você ser filha mulher única e vim para São Paulo. Foi fácil, assim, ele te enviou, foi uma coisa assim tranquila? Como é que é? Pois é, nos anos 60 e poucos, né, quando eu nasci, eu, filha única de um coronel, um dos homens mais ricos da Bahia, imagine como era. Então, só que eu nasci com o espírito dele, um espírito empreendedor. Eu achava, porque as minhas avós, né, tanto materna quanto paterna, eram matriarcais. Então, todo mundo obedecia às avós. Os avós, coitados, levantavam o olhinho assim com cuidado, né? E eram muito severas, espanholas, sabe? A senhora sabe. Uma mistura boa espanhol com baiano, né, gente? O que vocês acham? Português, era um negócio assim, tranquilo. Então, todo mundo era pianinho. E eu fui criada pela minha avó paterna, porque meu pai era terrível e ele achava que, já que eu nasci mulher, que Deus castigou ele, né? Porque ele queria um filho homem para dar continuidade às coisas dele. E aí ele achava que minha avó ia cuidar melhor, que ele não tinha jeito com menina. Minha mãe tinha 19 anos, muito novinha, e Deus sabe de tudo, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fui morar em Itabuna, não fui nem em Salvador, interior da Bahia. Fui morar em Itabuna com 6 meses. Terra de Jorge Amado, dos coronéis, né? Morando lá. Do cacau. Não podia brincar com meninos, só brincava com meninas. Era um rigor assim, o mais extremo possível, mas aí minha avó, muito autoritária, eu via que o dinheiro ficava na mão dela, meu avô trabalhava, o dinheiro ficava na mão dela. Aí eu pensei rapidamente que eu também tinha que começar a ganhar dinheiro, porque, afinal de contas, eu já tinha 8 anos de idade, né, gente? Já estava na hora. E aí montei a primeira lojinha do Tem-Tem.
eu aprendi a fazer aquelas pulseirinhas que voltou a ser moda, né, com miçangas e tal. E, no intervalo, entre 11 horas a meio-dia, eu vendia na varandinha de casa, tinha plaquinha e tudo, de cartolina, tá? Mas vendia. E esse dinheiro... Sua avó deixava? Era na porta de casa. Minha avó incentivava, porque minha avó queria que eu fosse, né, um sucesso. E aí eu comecei depois a bordar conga, quem lembra aí de conga, né? Então, bordava aquelas congas, vendia, pegava o dinheiro e reinvestia no negócio, né? E toda feliz, vendia muito, bispa. Para a família toda, obrigatório comprar, né? Ah, é. E para os vizinhos também da rua, que tinham que comprar. Não, sem contar que a avó devia de falar, olha o que a minha neta fez, só R$10. Só R$10. Assim, vendia com ágio para a família, tá, gente? A família tem que contribuir, tem que apoiar mais, né? Ah, é. É mais caro para a família. E sempre eu emprestava dinheiro também para os primos, né, a juros. Eu só sabia o seguinte, que eu tinha que ter o meu dinheiro. Eu não podia ficar na dependência do bom humor do sexo masculino. Então, começou daí, quando eu fui com mais ou menos 11 anos, arrebatada para a realidade, que eu tinha que estudar fora, né? Aí, as universidades eram em Salvador. O que é que eu fiz? Não tinha jeito. Minha avó chegou para mim um belo dia e falou, ó, minha filha, se você quiser ser gente, você vai ter que ir para Salvador, morar com meus pais. Eu nunca tinha morado com meus pais. Só morava com minhas avós e meu avô. Lá se fui eu, chorando, arrasada, coração partido. Mas aí minha avó me convenceu rapidamente. Você vai querer ser médica, realizar seu sonho, ou vai querer ser ninguém? Era assim, muito sutil tudo, né? Então, eu rapidamente disse, tenho que ir embora. Mas, olha, eu fui muito abençoada, bispa, porque a minha avó, eu tinha uma avó evangélica, e essa que me criou era católica. Mas ela tinha uma fé tão grande. Independente da religião, né, a fé em Deus é muito importante. E um amor, eu vivi em um lar muito amado, apesar de não ter sido o pai e a mãe, mas era com muito amor. E as minhas amizades daquela época eram assim, era um tempo lúdico. Eu, inclusive, estou com uma grande amiga aqui, quando eu tinha 3 anos de idade. Ela morava lá em Itabuna comigo. Você comprou conga? Comprou conga? Ajudava a bordar. Ajudava a bordar e ainda comprava. Também. As miçangas também. Amiga e sócia solidária. Hashtag mulheres são amigas, sim, gente. Então, o que é que acontece? Eu fui muito determinada, bispo. Então, enquanto... Teu pai te ajudou a ser médica? Não, aí começa, minha tragédia começa aí, a dificuldade começa aí. Quando eu cheguei a Salvador, ele nem sabia que eu queria ser médica, e eu, na escola, e determinada e tal, até que ele soube que eu queria ser médica. Aí era difícil, né? Porque ele ia para cuidar das fazendas e falava, se você fosse homem, né, podia ir comigo. Eu chorava, ficava deprimida, mas aí eu disse, não, eu vou ser melhor do que ele pensa. Eu sempre soube da importância que é você ter sua independência. Você não ter aquela pessoa que diga assim, você vai comprar esse shampoo que é mais barato. Você vai, de repente, tomar esse sorvete aqui, que não vai tomar tal marca, vai tomar... Eu achava aquilo tão difícil, sabe? Eu não entendia aquilo, não conseguia entender. Então, eu fui me dedicando até que, quando eu comentei com ele, que eu fiz vestibular com 16 anos. Comentei com ele que eu ia fazer vestibular para medicina, ele me proibiu. Ele disse que eu podia, no máximo, fazer odontologia. Porque, naquela época, a gente obedecia os pais mesmo, não era bispo? Não, eles que escolhiam a faculdade. Eles que escolhiam a faculdade. E eu tinha medo do meu pai. Eu era tranquila. Tanto que eu fiz uma faculdade que não exerci, mas fazer, né? Não é verdade? Eu tinha medo, gente. Eu era, assim, determinada, mas eu tinha medo. Então, ele que me matriculou, porque eu não tinha dinheiro, não ia de carro, não tinha Uber, não tinha nada. Então, o que é que eu fiz?
zerei a prova, perdi, né? Aí ele disse, você não vai dar para nada mesmo. Aí eu sabia, vai puxar sua mãe. Coitada da minha mãe, não pôde estudar, né? Porque naquela época tinha que optar, né? E aí eu digo, não posso aceitar isso. Fiz escondido. Como é que você veio para São Paulo? Vestibular para medicina. Vim para São Paulo pelo seguinte, quando eu fiz vestibular para medicina, aí foi quase 6 meses sem falar comigo, aí viu que eu ia bem e tal, começou a gostar. Aí, um belo dia, eu comecei a ver o seguinte, que lá em Salvador não ia dar certo, porque ele mandava e desmandava em tudo. Eu ia ser sempre a filha do Duva. E eu digo, não, eu tenho que ir embora, né? Aí estou assistindo televisão, na época do Tancredo Neves. Gente, está tudo aqui contado em melhor detalhes. Na época do Tancredo Neves, eu vi na televisão o Henrique Walter Pinotti, professor Henrique Walter Pinotti, cuidando dele. Aí eu digo, olha, eu vou fazer residência com esse médico aí. Só com o Pinotti. Só com o Pinotti. Não tinha ninguém médico na família, gente. Mas eu sempre tive muita fé em Deus. Você conseguiu? Sempre. Eu fui a 3ª residente mulher da equipe do professor Henrique Walter Pinotti. Brigada com meu pai, tá, gente? Deus te abriu as portas. Abriu as portas, bispo. Eu vim de lá, fiz a prova, passei, e em 3 meses eu tinha que vir para São Paulo. Meu pai... Mas daí você já tinha uma residência. Eu pensei assim, o máximo que vai acontecer, ele vai ficar sem falar comigo, mas eu dou plantão, eu me viro, eu vou conseguir. E aí, uma coisa interessante foi o seguinte, que quando eu vim para cá, ele realmente tentou de tudo. O último ano de faculdade meu, ele já não pagou, porque ele viu que eu ia embora, né? Ele disse, eu prefiro ir que a filha não se forme a que ela vá crescer como uma profissional. Gente, a gente não está falando tantos anos assim atrás. Estamos falando de 25 anos, não são tantos anos, né? São paradigmas que precisavam, que você quebrou. Exatamente, não é verdade? E a gente estava falando agora sobre posicionamentos, né? No que depender de vós, tem de paz com todos. E, às vezes, para ter paz com o outro, você precisa primeiro ter paz com você. Uma coisa, né, bispa, que eu acho assim... Você não estava desrespeitando. Não, você nunca estava só sendo você. Tem uma coisa muito importante. Nunca desrespeitei, sempre tentava explicar o meu ponto de vista, mas era difícil que ele entendesse. Com essas mulheres que você entrevistou, o que você poderia falar que elas têm em comum? Até muito engraçado, porque assim nós participamos no dia do lançamento, né? E todas elas foram entrevistadas pela TV Gospel. E, no final, elas falaram uma coisa para uma jornalista, e foi uma conclusão melhor ainda do que a entrevista. Primeiro foi, todas tiveram grandes desafios. Todas tinham dentro de si essa certeza que elas iam crescer, iam passar por dificuldades, mas que elas necessitavam. Não era algo que alguém plantou nelas. Elas nasceram... Estava nelas. Estava nelas. Estava nelas. Todas. Elas não podiam deixar de ser. Não podiam deixar de ser. E muitas delas abriram mão de algumas coisas que eram importantes para seguir em frente. E a parte mais fundamental, todas passaram por dificuldades. Todas tiveram medo. Que eu estava falando há pouco, o medo... é uma coisa fundamental, porque é do medo que vem a coragem, não é verdade? Não é porque ela fez isso, está aqui contando, dando risada. Agora, depois de 25 anos, eu contar isso, mais de 25, né? É até engraçado, até pitoresco, mas foi muito difícil. Eu tive receio, eu vivia como uma princesa, e eu vim para cá com uma malinha na mão. Tá? O hospital que eu vim fazer residência, ele tinha alimentação na época. Então, eu pensei, morrer de fome eu não vou. Quando eu cheguei no refeitório, o que aconteceu? Estava em reforma, iam virar apartamentos, não tinha mais comida no hospital. Eu
pensei nessa época, digo, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, todo mundo teve receio, porque às vezes nós podemos ver, por exemplo, a Ana Paula Padrão participou do livro. E aí você vê a Ana Paula Padrão hoje, você pensa o quê? É um exemplo de sucesso, né? Mas está aqui a história que ela conta as dificuldades dela. Marta Medeiros. Marta Medeiros, que vendeu tudo. Tudo o que tinha com um sonho na cabeça. E hoje, quem é Marta Medeiros? Uma das maiores estilistas, meu Deus, do Brasil, com loja em Los Angeles. Luísa Trajano, que nós sabemos que a tia dela, que tinha uma lojinha pequenininha. E ela era empregada doméstica, né? Tem histórias assim que servem de exemplo. O que eu falo? Mulheres inspiram outras mulheres. E faz Como é que é agora você ter o único laser do Brasil que faz assim milagre, né? Um negócio assim. Como é que é? Vamos mostrar. Fala um pouquinho desse último laser. Esse é o microfocado. Esse daí, ele faz assim realmente milagres na pele, porque quem mora no Brasil que não tem uma manchinha na pele, né? E quem é que não quer ficar mais bonita? Então, além de ele tratar as manchas na pele, ele também rejuvenesce. E o melhor de tudo, ele já não deixa marca na pele. Ele pode ser feito até em peles negras, o que aqui no Brasil não se dava muito valor ao cuidar das peles negras, né? E ele não causa nenhum tipo de dor. É um leve mesmo incômodo. Então, hoje tem também o ultrassom microfocado, que depois vai passar aí. E, assim, para mim, hoje, nesse momento, estar nessa fase é mais do que maravilhoso. É a realização, a concretização de um sonho de criança. Porque aí é tratamento para queda capilar, que hoje as jovens já começam com queda capilar, bispa. Antes era um problema só de mulheres acima de 40, já na menopausa. Hoje, a maioria das minhas pacientes começam com 19, 20 anos. Então, você vê como o estresse está atingindo, e principalmente as mulheres. E com o laser, você... Esse daí, bispa, que é o microfocado, o que só eu tenho aqui, que ele é mais profundo, existem outros, mas que é extremamente dolorido, tem que tomar anestesia. E mulheres, esse não, você se sente um leve corrente e você tem um resultado de rejuvenescimento incrível em toda a região do corpo, no pescoço, nas mãos. Pode ser feito em cima dos pelos, no caso aí de homens, em mulheres, em toda a região, em cima das sobrancelhas. E, para mim, é uma grande honra.